Vamos lá. Bom dia a todos. Meu nome é Karina Zacari. Eu sou aluna do programa de mestrado em Engenharia Elétrica, na subdivisão de Engenharia Biomédica. As minhas áreas de interesse são Machine Learning, Estatística e Deep Learning, principalmente na aplicação em dados médicos. Eu sou formada em Estatística na Unicamp. Eu tenho uma especialização em Greenbelt pela Unicamp também. Eu fiz uma pós em Data Science pelo ITA e também uma outra pós-graduação em Análise de Big Data pela FIA. Agora eu estou no mestrado aqui com o professor Emílio, estou na parte de finalização das disciplinas e eu ainda não tenho um tema de pesquisa definido. Bom, eu vim para São Paulo para ser estagiária no Itaú, então eu estou lá até agora como cientista de dados. Eu também sou membro do grupo Ícone desde o ano passado e recentemente eu me tornei instrutora de Machine Learning e Deep Learning na Faculdade Impacta. Bom, aqui eu vou apresentar para vocês um artigo que eu fiz durante a minha pós-graduação no ITA, que está bastante em linha com as minhas áreas de interesse, que é uma aplicação de Machine Learning em dados médicos, né, para auxiliar o diagnóstico de meningite em pacientes pediátricos de um hospital infantil aqui em São Paulo mesmo. Bom, quando eu cheguei nesse hospital, uma das principais preocupações dos médicos era a quantidade de exames de procedimentos invasivos, né, que eram realizados no hospital, e um desses exames é a coleta do líquor para o diagnóstico de meningite. Só para contextualizar um pouquinho, a meningite é uma inflamação aguda das membranas protetoras, né, que revestem o cérebro e a medula espinhal, e ela pode ser causada por vírus, bactéria, parasita ou fungo. Ela continua sendo uma fonte de mortalidade alta em alguns países, mas aqui no Brasil ela é considerada rara. Mesmo assim, o número de exames que são realizados em crianças para detectar essa doença ainda é muito alto, porque o diagnóstico só pode ser confirmado ou excluído com a coleta do líquor, né? E é um pouco difícil encontrar trabalhos anteriores que tenham dados de crianças do Brasil, especificamente. Mas existe um estudo sobre o comportamento de crianças no hospital que mostra que a maior parte, o maior problema de uma criança no hospital é a dificuldade com que as famílias lidam com isso, porque as crianças em si, elas costumam entender que todos os procedimentos fazem parte do tratamento delas. Só um momentinho aqui. Então, o nosso objetivo, aqui eu trouxe uma fotinho só para quem não conhece, né, como que faz a retirada do líquor. O nosso principal objetivo aqui era ajudar os pacientes e seus familiares durante esses momentos mais difíceis no hospital, utilizando técnicas de aprendizado de máquina para apoiar o diagnóstico de meningite e evitando aí a coleta do líquor quando as evidências permitirem. Bom, o banco de dados que a gente utilizou foi do período de março de 2014 a setembro de 2018, e ele tem 507.406 registros no total. A gente tem uma média de 9.000 entradas de pacientes no hospital por mês, 3.265 procedimentos do líquor e 542 casos com diagnóstico de meningite, que é uma média de 15 casos por mês, tá? Que esse 542 é no total. Bom, para realizar, então, esse projeto, eu contei com 5 datasets. O primeiro com os dados dos pacientes cadastrados na sala de emergência, o segundo com os dados dos pacientes registrados durante a internação, o terceiro com os resultados dos exames clínicos realizados em cada paciente, e o quarto com os valores de referência desses exames clínicos, e também o resultado e valores de referência dos exames do líquor. No banco de dados que a gente utilizou, existiam cerca de 1.700 exames, e aí, entre esses exames existiam aproximadamente 1.700 exames. Entre esses exames, a gente tinha exames de sangue e de urina, mas apenas 34 valores de referência foram fornecidos do laboratório para nós. Então, a gente tinha um problema, porque tinha muito exame, mas a gente não sabia
o que considerar, né, se o paciente estava doente ou não. Aqui a gente tinha duas opções para lidar com essa questão. Ou a gente poderia buscar um valor de referência em outras fontes de informação, ou a gente poderia treinar uma rede neural para encontrar uma proxy de valor de referência para esses resultados. Só que em ambos os cenários, o risco de erro era muito alto, né? Então, a gente preferiu manter a pesquisa apenas com esses 34 exames, pelo menos até o momento. E aqui é a lista dos exames que foram considerados, né? Os exames de sangue e os exames de urina. Bom, aqui eu trouxe um exemplo também de como os dados chegaram até nós. Então, eles chegaram dessa forma, e assim é como os médicos enxergam, né? Aqui eu gostaria de destacar a condição do paciente, né? Que é choro. Isso para outros pacientes é bem comum, acho que a maioria do nosso banco de dados, a condição era de choro, ou dor, ou susto. Em alguns casos, alguns pacientes precisavam ser sedados, né, para realizar a coleta. Em outros está até escrito que a mãe desistiu de fazer o exame, então a mãe não deixou coletarem o líquor do paciente. Então a gente também, fora isso, a gente também tem um problema de escrita, né? Então, por exemplo, aqui está escrito negativo, mas aqui não está escrito positivo de uma forma que a gente consiga, que seja comum, que a gente consiga trabalhar. Então, a gente gastou cerca de 80% do nosso tempo de pesquisa só no tratamento dos dados, para conseguir transformar esses dados aqui em algo que a gente conseguisse trabalhar, né? E a partir daqui a gente começou a analisar como os nossos dados são distribuídos e principalmente a nossa variável resposta também. Bom, por falar em variável resposta, aqui a gente teve, para construir, a gente usou o CID, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas de Saúde, e a gente considerou o valor 1 para os pacientes que fizeram o exame e apresentaram a doença, e 0 para os pacientes que fizeram o exame, mas não foram diagnosticados com meningite. Aqui, se a gente olhar a proporção, as barras são as quantidades de exames que são realizados, e a linha, ela mostra a quantidade de pacientes diagnosticados. Então, dá para ver que existe aí, a quantidade de exames é bem acima do que realmente precisaria fazer. Para o período de março de 2014 até janeiro de 2017, a gente usou para treinar o modelo, e os dados de fevereiro 17 a setembro 18 a gente usou para teste. Bom, isso aqui ele configura um problema de dados desbalanceados, né? Então, como os nossos dados são desbalanceados, nós tivemos que usar algumas técnicas de suporte para lidar com isso. Algumas podem ser usadas, especificamente aqui a gente usou o Smooth, que é uma técnica de oversampling, que cria amostras sintéticas da classe de uns, né, da classe secundária, em vez de criar uma cópia desses dados. E aí, após a aplicação dessa técnica, aí sim a gente conseguiu uma proporção de pacientes que foram diagnosticados com meningite, uma proporção parecida, né, entre os zeros e uns, ele não tão discrepante. Bom, na literatura, a gente tem algumas técnicas de machine learning que podem ser utilizadas, né? Aqui a gente usou o boosting adaptativo, uma árvore de decisão, o gradiente boosting, o K-vizinhos mais próximos, uma regressão logística, as florestas aleatórias e o support vectors machine também. Bom, para verificar o desempenho desses métodos, a gente usou algumas métricas, como acurácia, sensibilidade e especificidade. Todas essas métricas, elas podem ser obtidas através da matriz de confusão, que ela basicamente ela compara, né, a resposta de predição do meu modelo com a resposta real dos meus dados. E aí, aqui, a técnica que mais
que era mais importante para a gente é a sensibilidade, porque ela mostra a taxa de. Ela vê o quanto de falsos negativos a gente consegue não ter, né? Então, ela garante, assim, a gente tendo uma métrica de sensibilidade boa, ela vai garantir que um paciente com meningite será diagnosticado corretamente. Aqui o nosso maior desafio foi evitar esse falso negativo, né, que seria quando o meu modelo diz que o paciente não possui meningite, mas na verdade ele possui. Então acho que esse é o pior cenário possível. Aqui tem alguns resultados. Quando a gente olha todos, o que apresentou maior sensibilidade foi o Decision Tree, né, a árvore de decisão, e ele apresentou uma boa acurácia e uma boa especificidade também. Esses resultados, todos eles apresentaram um threshold ótimo, né? Mas aqui a gente fez um teste também para alterar esse limite, para encontrar uma melhor sensibilidade em outros algoritmos sem ser especificamente da árvore de decisão. Então, a gente descobriu que isso é possível. Aqui eu fiz só para o Gradient Boosting, mas a gente descobriu que é possível a gente alterar o threshold, e aí a gente brinca um pouquinho com a precisão e a sensibilidade também. Essa é uma alternativa, porque dependendo da técnica que a gente for implantar, é mais fácil, mais difícil, então a gente consegue ajustar as técnicas com o threshold aqui, né? Não perdendo a sensibilidade. Aqui, uma outra variável que estava disponível no nosso banco de dados era a queixa principal do paciente, que apresentava basicamente todas as queixas de cada paciente quando ele chegava no hospital. E aí aqui eu comparei o paciente que foi diagnosticado com meningite e o paciente que não foi diagnosticado com meningite, através de uma bag of words. E aí a gente pode ver que os pacientes com o diagnóstico, né, da doença, eles apresentam alguns sintomas muito específicos, que os pacientes que não foram diagnosticados, eles não tinham. Então, como dor de ouvido, falta de apetite, cefaleia, tosse produtiva, tontura ou enjoo, diarreia, cansaço, entre outras palavras que estão aqui. Então, com isso, a gente viu que se a gente combinar os três pilares aqui, né, o resultado dos métodos de aprendizado de máquina, as queixas dos pacientes e a experiência do médico, a gente pode sim reduzir talvez a gente consiga, né, reduzir a quantidade desses procedimentos, e aí ajudar as crianças e seus familiares a evitar esse momento difícil sem a necessidade real, né? Bom, como trabalhos futuros, nós pretendemos investigar e confrontar o efeito da técnica de balanceamento usada em todos os outros resultados do algoritmo através de alguma outra técnica de oversampling ou undersampling, além de incluir os dados não estruturados, como a queixa dos pacientes, né, que a gente viu na Bag of Words. A gente pode incluir esses dados também no modelo de machine learning, e ainda a gente gostaria de expandir essa pesquisa para outros hospitais, principalmente para os hospitais de rede pública, né, que a gente acredita aí que a fila para realizar os exames seja muito maior. Então, se a gente conseguir, de alguma forma, já reduzir essa fila, já vai ser um ganho significativo, eu acredito. Bom, era isso. Não sei se aqui tem algumas referências que eu utilizei. Era isso que eu preparei para hoje. Obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição agora, ou pode me mandar um e-mail também, sem problemas. Obrigado, Karina. Boa apresentação. Eu vou abrir para perguntas agora, né? Que você mesmo falou. Bem, a minha pergunta é
Você usou o Smooth, né, para fazer rebalanceamento Uhum, dos dados. Eu queria saber se, inclusive a sugestão para futuros trabalhos, etc., uhum, é usar realmente, e é importante. Queria saber se na sua pesquisa, etc., surgiu alguma coisa, que tipo de técnica, porque o Smooth ele serve para problemas de classificação, principalmente, né? Mas para uhum. problema de regressão, existe alguma técnica de balanceamento recomendada? Eu sei que existe o Smoother, né, que é o smooth para regressão, mas aí você chegou a ver alguma coisa desse tipo? Como é que é? Aqui eu também tinha um problema de classificação, né? Então, por isso que eu usei o Smooth. Para regressão, eu acredito que deva ter técnicas específicas. Agora eu não vou saber de cor, Uhum. mas eu acredito que deva existir, sim. Aqui, como o meu problema era específico de classificação, né? 0 ou 1, ele tem a doença ou não tem a doença, então eu me limitei apenas em técnicas de classificação mesmo. Tá bom, legal. É bom saber. E você viu uma melhora grande do desempenho depois que você usou o Smooth? Você chegou a Sim, testar sem como? sim, eu cheguei a testar 100, aí deu. Não ficou tão bom, alguns ficaram bons, mas a gente ainda estava com muito problema de falso negativo, né? Uhum. E eu acho que é pior, porque você não identificar a pessoa doente quando ela está doente. Então, ainda assim, estava com bastante problema disso. Por isso que a gente optou pelo Smooth. Entendi. Legal. Tenho uma pergunta. Karina, você apresentou um trabalho, né, que foi desenvolvido no, no, como conclusão do curso organizado pelo ITA, né? Isso Isso, foi anteriormente ao seu ingresso no mestrado. Então, mais para sim. esclarecer as pessoas que estão ouvindo, quer dizer, o seu mestrado ele é uma continuação disso? Eu creio que, em termos de interesse, né, Uhum, o seu interesse é a conjugação de machine learning, técnicas de inteligência computacional com aplicações médicas, quer dizer, é um interesse mais amplo, né, não é uhum. específico. Comenta um pouquinho E, sobre isso. sim, o meu interesse é da área médica como um todo, não específico para meningite. Então, eu até dei alguns exemplos em uma das conversas que a gente estava tendo. Eu gosto bastante de trabalhar com imagens. Teve uma disciplina que até fiz com o professor Emílio, que a gente fez um trabalho utilizando imagens de raio-x do tórax, com redes neurais, e aqui a gente teve outro problema, né, que é um problema de classificação. Então, eu acho que eu não estou limitada somente ao assunto meningite, mas eu gostaria bastante de aplicar em dados médicos, principalmente pelo efeito que isso possa surgir na sociedade como um todo. Ok, obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal.